A Ucrânia invadiu uma área da Rússia, na região de Kursk, que fica na fronteira com a Ucrânia. A ação surpreendeu militares russos e gerou a fuga de mais de 120 mil pessoas. Segundo o presidente da Ucrânia, Zelensky, a incursão em território russo ocorre para restaurar a justiça e pressionar as forças de Moscou. Essa pode ser considerada a primeira grande ofensiva dos ucranianos desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Nesta semana, a agência de notícias Bloomberg destacou que os negociadores de grãos ucranianos avaliam como muito arriscado confiar nos portos do Mar Negro e que é importante ter alternativas caso ataques russos prejudiquem os portos de águas profundas de Odessa novamente. A reportagem foi feita após um terminal de grãos da empresa Louis Dreyfus, em Odessa, ter sido atingido por um míssil na quarta-feira. O leste europeu é um grande produtor de grãos e os riscos de oferta impactam o mercado agrícola global. E é por isso que a gente vai analisar esse assunto no detalhe com Alê Delara, que é diretor da Pine Agronegócios. Ele já está conosco, vamos recebê-lo. Alê, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, obrigado pelo convite novamente. Alê, a primeira pergunta para você é: qual é a importância desse momento que estamos vivendo? O mercado agrícola está colocando no preço algum risco adicional de diminuição da oferta de grãos do leste europeu em função dos ataques ao porto lá de Odessa e também da incursão da Ucrânia na Rússia? Neste momento não, Kellen, porque isso já foi para o preço no passado. E desde que a Ucrânia conseguiu implementar o seu próprio corredor de exportação lá em julho do ano passado, o país tem conseguido exportar volumes muito similares à pré-guerra. Então há uma expectativa de exportações próxima de 13 milhões de toneladas de trigo, próximo a 22 milhões de toneladas de milho. Então esses ataques eles continuam acontecendo, eles não chegaram a arrefecer durante esses últimos 2 anos e meio. Então para esses novos ataques da Rússia, o mercado já tem esse conhecimento. É um pouco arriscado para as tradings que operam no país devido a problemas como ataques a embarcações, arresto de embarcações, então tem que ter canais alternativos, tanto para via terrestre, via fluvial ou via marítima, através de portos de países vizinhos. Mas um novo adicional de risco, pelo menos por hora nas cotações, não. O aspecto que você traz para a gente, observando o passado recente. A nossa audiência deve lembrar que no passado recente, desde o início lá da guerra no leste europeu, a gente teve impacto nos preços em função do risco de oferta. Agora o Alê Delara disse que o volume é semelhante ao pré-guerra. Aí a minha pergunta para você é: a guerra foi um causador de oportunidades para a exportação de milho do Brasil para a China, por exemplo, que é tradicionalmente um mercado abastecido pela Ucrânia. E também afetou a guerra na ocasião, lá no início, preços de soja. Isso não vai se repetir na sua leitura atual da geopolítica no leste europeu neste contexto? Neste contexto que nós estamos, é improvável que aconteça, né? Afirmar que não pode acontecer é um pouco arriscado, mas é improvável que aconteça. Quando houve a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, lá no finalzinho de fevereiro de 2022, a Ucrânia sempre foi o grande fornecedor de milho para a China. Mas como houve um impedimento total da logística pelo Mar Negro, tanto o Porto de Odessa quanto outros portos da região, o Brasil é quem tinha essa oferta disponível de milho. E até de uma maneira atípica, naquele ano nós exportamos muito milho no primeiro semestre. A China fortaleceu esse acordo com o Brasil, assinamos o protocolo fitossanitário para podermos exportar milho para lá, e hoje o Brasil já é um dos maiores fornecedores de milho para a China, né, até tomando o lugar dos Estados Unidos. Então, um cenário parecido com o que aconteceu no primeiro semestre de 2022, hoje é improvável que aconteça, o risco existe, mas a chance é pequena. Muito bem, na nossa chamada aqui na manchete desse conteúdo inicial do Hora H do Agro, a gente está colocando uma questão: novos rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na sua avaliação, estamos entrando em uma nova fase? São novos rumos pela frente? E na projeção que você faz de formação de preços, já que você opera nesse mercado agrícola, qual é o peso que você está dando para essa guerra no leste europeu? E se isso é um fator que tende a ser, num futuro breve, causador de pressão altista para grãos ou não, você está colocando isso como um fator improvável e o mundo está seguindo em frente com a oferta vinda do leste europeu, apesar da continuidade da guerra? Sim, começando pela última parte, Kellen, eu estou colocando como improvável um novo problema como similar ao de 2022,
porque nós temos safras muito robustas, né? O ano passado, ano retrasado, o Brasil produziu uma safra recorde de soja. Esse ano a gente teve uma quebra de produção, mas foi um volume ainda bem significativo. Os Estados Unidos está vindo com um novo volume recorde agora, tanto de soja, um volume muito próximo do recorde de milho. A China vindo com grandes produções há 2 anos de milho. Então, essas novas ofertas que chegaram no mercado e estão chegando no mercado agora, no próximo mês, eles conseguem anular, de certa forma, uma possível escassez de grãos vindo lá da Ucrânia. Mas isso vai depender também da sazonalidade, de quando e se essa condição vai se agravar lá. Agora, dentro de um contexto de a evolução de uma guerra, nós estaríamos numa fase 3, vamos colocar dentro de 3 passos de uma guerra, realmente é um novo capítulo. A Ucrânia ela está partindo para uma ofensiva agora em território russo, atacando bases de refino, de petróleo, de gás natural, que é o grande mercado, é o que traz o dinheiro realmente para a Rússia, numa tentativa, talvez, de forçar um acordo de paz, um cessar-fogo ou mesmo o fim da guerra. Isso pode complicar em algum momento exportações de petróleo, exportações de gás natural, quem sabe de maneira indireta até mesmo impactar o mercado de fertilizantes. Mas, por hora, é um risco que está sendo monitorado. O mercado como um todo tem colocado pouco prêmio de risco nessa condição, mas certamente ele está de olho. Até porque, olhando para commodities energéticas, as atenções maiores estão para o Oriente Médio, já que o Golfo Pérsico tem uma relevância maior do que o Mar Negro na exportação de petróleo e gás natural. Muito bem, para a gente fechar o raciocínio desse primeiro bloco da nossa conversa, geopolítica importa para o agro. Nesse momento você está colocando um aumento de risco mais no Oriente Médio e impactos potenciais nas commodities energéticas, é exemplo do petróleo, e menos probabilidade de impacto de alta de preços em grãos em função de um agravamento ou de uma diminuição da oferta dos países do leste europeu. Esse é o cenário base que você traz para a nossa audiência? Sim, exatamente isso. Até mesmo o trigo agora, a França acabou de colher uma das piores safras desde o início dos anos 80 e não teve grande relevância nos preços, justamente porque outros países estão vindo com produções completas, conseguem suprir esse déficit deixado pelo leste europeu. Então o risco geopolítico maior está realmente nas commodities energéticas e olhando mais para o Oriente Médio do que para o leste europeu. Excelente.